E é isso, tá bom? Vamos nessa. Cara, vamos lá. Eu vou começar a minha transmissão aqui, a minha análise da partida, com uma frase que eu até coloquei lá no Twitter. É o seguinte: eu considero que o placar não refletiu o que foi o jogo. Esse é um ponto. Eu considero que o placar não refletiu o que foi o jogo. O que é diferente de chamar o jogo de injusto. Tá? Eu não acho que o jogo foi injusto. Eu não acho que o Flamengo venceu injustamente. Muito pelo contrário. O que eu enxerguei? Perdão. O Vasco teve 3 jogos em 6 dias. Jogos decisivos. Contra o Flamengo, contra o ABC e contra o Flamengo novamente agora. É desgastante. É muito desgastante você jogar 3 jogos que você tem que ter um alto nível de concentração, um alto nível de intensidade física e contra, no caso do Flamengo, um grande adversário. No caso do ABC, foi vexame. Já falei tudo que eu tinha que falar aqui na outra live, quem quiser assistir. Essa é a minha opinião. Agora, na partida de hoje, o Flamengo foi amassado durante o segundo tempo até os 20 minutos. O Vasco criou, pelo menos, com as construções pelas pontas e também pelo meio, pelo menos 3 oportunidades claras de gol. De cabeça aqui, eu me lembro de uma do Jair, me lembro de outra do Eginaldo, o Pedro Raul teve uma também, no final do jogo o Andrei. Enfim, o Vasco construiu. O Vasco jogou melhor do que o Flamengo, de forma geral, na minha visão, tá? Só que essa é a diferença de um elenco completamente formado e campeão. Isso faz muita diferença, você estar acostumado a decidir em um elenco em formação. Como bem lembra aqui o Daniel Oliveira, e achei extremamente certeiro, o Vasco foi ineficiente. Porque quando o Vasco amassou, falhou. Quando o Flamengo teve a oportunidade de, mesmo sendo amassado, matar a partida, o Flamengo matou. Então, assim, é a diferença dos elencos. Fez diferença o Flamengo não ter jogado no meio de semana. O Vasco estava claramente mais desgastado, apesar de ter corrido bastante. As substituições, você vê, eu adoro o Eric Marcos, o Barros, os garotos do Vasco, acho todos que têm muito potencial. Mas a diferença entre entrar um Everton Ribeiro, um Vidal e um próprio garoto do Flamengo, mas que joga em outro contexto, para as substituições do Vasco, é muito grande. É muito grande. E o outro ponto, e que aí a questão é: o que faltou pro Vasco? O homem-gol, que foi o Pedro pro Flamengo. O Pedro Raul, no caso, nosso Pedro, claramente estava sem confiança. Claramente estava desgastado. E isso preocupa. Isso preocupa porque é um cara que você tem que trabalhar o psicológico, que é atacante mal psicologicamente, não funciona. E aí, cara, lembra muito bem o Bebert aqui também, que foi o mesmo roteiro contra o Fluminense, foi parecido, o Vasco jogou bem e acabou sendo penalizado pela qualidade do seu adversário. Então, assim, sobre o Pedro Raul, repito o que eu falo pra vocês aqui. Acho que a torcida tem total direito de estar puta com ele, tá? Total direito, total. É um jogador que perdeu um pênalti isolando, um jogador que já tinha perdido o pênalti contra o Flamengo. E tá sem confiança, tá claro. Naquele momento ali do jogo, talvez eu não tiraria o Pedro Raul. Talvez eu não tiraria, justamente porque as melhores jogadas do Vasco estavam saindo pelas pontas. E é a característica do Vasco, do Maurício Barbieri. Mas eu entendi também o Barbieri ter mexido, porque o Eginaldo é um cara mais de velocidade. E se vocês lembram da segunda parte ali do jogo que o Vasco mais conseguiu atacar o Flamengo, o próprio Pedro estava raspando direto para Alex Teixeira chegar em velocidade. Os zagueiros do Flamengo tirando o Fabrício Bruno, que é um monstro. O Fabrício Bruno é um monstro. O Davi Luiz estava cansado. O Thiago Maia estava cansado. E ele tentou colocar o Eginaldo para que o Eginaldo pudesse ter essa velocidade, de ganhar na força física mesmo. Mas não deu. Não deu. E na minha visão, o Vasco esbarrou nas próprias limitações. O Vasco esbarrou no próprio elenco curto que ele teve. E é isso. Existe um time que é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e ganhou todos os títulos nos últimos anos. Tem grandes jogadores, grandes craques,
que jogam juntos há muito tempo. E existe uma equipe que acabou de sair de uma Série B em formação, com um novo técnico, com novos jogadores, com um elenco diferente. E que, pra mim, competiu. Não é o melhor Flamengo. Isso é fato. Mas é um Flamengo que tem a experiência. O Vasco competiu. O Vasco poderia ter vencido a partida hoje. Faltou a última bola. A eficiência. E que essa eficiência só vem com trabalho dentro do futebol. Com trabalho. E aí, no caso do Vasco, com peças. Porque quem decide o jogo pro Flamengo é o Matheus França. Que vem do banco. Dá uma arrancada absurda no lance do Rodrigo. E assim, o Rodrigo falhou? Ele falhou. Mas me desculpa. Que partida do Rodrigo. Que jogador. Que absurdo de partida fez o Rodrigo no Maracanã hoje. E aí, eu ainda vi gente dizendo que ah, meu Deus, porra, a culpa do primeiro jogo não foi do Rodrigo. Gente, o Rodrigo em campo conseguiu mais uma vez anular o Arrascaeta. O Arrascaeta não jogou. Pode ser por conta da questão física, o próprio Arrascaeta que tem uma pubalgia crônica, mas o Rodrigo foi um monstro dentro de campo. Um monstro. Tá? E eu vi muita gente também criticando o erro dele no lançamento pro Pumita, do primeiro gol, e na minha visão, o erro é do Pumita. Tá? Porque quem domina essa bola, e a bola vem forte. Porra, eu não tô me comparando aqui com o jogador, mas eu joguei bola. Se a bola vem forte, de uma forma que eu sei que eu não vou conseguir dominar, trazendo ela pra mim, e eu sei que tem uma aproximação de um atleta adversário, deixa passar, irmão. Deixa passar. Porque é melhor do que você dar o contra-ataque, como o Pumita acabou dando no domínio dele. E eu falei aqui do Ayrton Lucas. Porra, o Ayrton Lucas provavelmente é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Ele é um monstro. É outro monstro. Fisicamente, tecnicamente. Joga pra um caralho. E tu não pode dar mole pra um cara desse. E me lembra aqui a Marcelo Lima muito bem também. O Mita fez um ótimo jogo, tá? Só que são erros que magoam, que machucam e que são cruciais. O Capasso. O Capasso fez uma boa partida. Correto? Ou não? Fez uma boa partida. Só que em um lance, ele jogou tudo por água abaixo. Tudo. Não só no primeiro jogo, como também nesse jogo. Havia alguma necessidade do Capasso dar aquele carrinho? Zero. Zero. O Matheus França é destro. Ele estava levando pro lado da esquerda. Estava longe do gol. Sem ângulo para finalização praticamente. Era só o Capasso fazer a cobertura. Porque o Rodrigo perdeu a bola. E aí pode ter uma discussão e a gente vai ver os melhores momentos aqui. Se foi falta ou não. Mas o Rodrigo já estava voltando para poder fazer a marcação no Matheus França. Se o Capasso só cerca o espaço, ele ia matar o Matheus França. O Matheus França provavelmente ia levar essa bola para lateral e matou a jogada. O Vasco ia se recompor e foi muito bem. Então assim, eu vou botar os melhores momentos aqui pra gente continuar conversando, porque eu vi o jogo do campo, né? Eu não vi replay de nada. Pra ser muito sincero, eu vi que tem gente me perguntando aí se foi fora da área, se foi dentro da área, se foi pênalti, se não foi falta. Eu não vi ainda replay de nada. Então a gente pode ver junto, inclusive, e analisar um pouquinho, tá? Perdão aí o barulho. Então assim, resumidamente, no meio campo também, o Vasco hoje teve uma atuação diferente. Porque o Rodrigo em campo, ele não é só importante pra mecânica do meio. Ele é importante pra mecânica de um time inteiro. O que o Lucas Piton jogou de bola hoje é brincadeira. Brincadeira. O Piton jogou para um caralho. Desculpa o palavrão também. Muito também por conta do Everton Cebolinha na ponta direita. Não tem cacuete nenhum de marcação. Joga de um lado extremamente invertido em relação a ele. E joga na esquerda, né? E isso favoreceu também o jogo do Piton.
Mas ele jogou muito hoje. Muito. Foi perfeito. Perfeito. Um jogo perfeito do Piton. E o Rodrigo, cara, estando em campo, ele consegue proteger as subidas dos laterais. O Vasco joga muito com os laterais. E ele fica. E teve outra dinâmica que aconteceu também. O Rodrigo ficou de primeiro volante, mas em vários momentos o Andrei estava lado a lado do Rodrigo ou até atrás do Rodrigo para fazer essa saída de bola. O que eu acho interessante, porque em vários momentos confundiu a marcação do Flamengo. E o que o Jair fez hoje? O Jair não ficou na ponta direita. O Jair flutuou pela direita, pela esquerda e conseguiu voltar quando era necessário. Então, assim, o meio do Vasco foi muito melhor hoje. E não tem como. Eu não acredito em coincidência no futebol. Eu não acredito nisso. Coincidências são raras. No primeiro jogo, o Rodrigo não jogou. Quem jogou foi o Galarza. Quem foi o dono do jogo? Arrascaeta. No segundo jogo, o Rodrigo já tinha enfrentado o Arrascaeta na Taça Guanabara e foi bem. Jogou o Rodrigo. O Vasco melhorou. O Vasco, na minha opinião, teve um jogo superior, mesmo que pouco, ao Flamengo na construção das jogadas. E o Arrascaeta não jogou. Jogou é forte porque a gente tá falando de um gênio. Mas foi limitado. Assim. Então, assim, eu acho que hoje, especificamente hoje, o que faltou pro Vasco foi a efetividade. Se o Vasco tivesse um Pedro, o Pedro Queixada, no seu ataque, o resultado poderia ter sido ao contrário. O nosso Pedro, e vou voltar a falar aqui, tá sem confiança. Ele perdeu 3 pênaltis, ele perdeu um pênalti decisivo. E repito, a torcida do Vasco tem total direito de estar puta com o Pedro Raul. Total. Só que não dá pra ficar marcando o cara. E ele mesmo tem que entender isso. Ele mesmo tem que se provar em campo, tá? Pra ele poder voltar a ser o jogador que é o artilheiro do Vasco no ano. É o cara que mais vem dando assistência. Então, assim, Pedro Raul é comparado ao Pedro? Não tô comparando isso. Tô falando que o Pedro Raul pode continuar ajudando o Vasco. E ele só vai conseguir conquistar isso com confiança. Então, vira a página, galera. Vira a página. Porque o próprio Pedro tem que virar essa página. Pro bem do Vasco. Pro bem do Vasco. E óbvio, tudo isso que eu falei aqui, o Vasco tem que contratar. O Vasco precisa de pelo menos 4 contratações até o Campeonato Brasileiro. Tá? Pelo menos. Um zagueiro, um volante, um meia e um ponta. Na minha visão, eu acho que precisa disso para entrar no Campeonato Brasileiro, podendo competir de fato e podendo ser cobrado da forma que a gente falou. E claro, um atacante para ser a sombra do Pedro Raul. Isso tem que acontecer. O Pedro Raul precisa ter uma sombra que não seja o Ignaldo. Não tenho nada contra, mas esse ano ele não fez boas partidas em momento algum.